Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. Esse aqui é mais uma entrevista com o ocultista, o esoterista, o estudioso, o filósofo Arnaldo Luquezzi Cardoso, filósofo telêmico. Arnaldo, eu quero agora que você, como eu já tinha falado no outro vídeo, eu queria agora que você falasse um pouco da sua experiência sendo tradutor de obras do Crowley, falando um pouco ainda da questão da reencarnação também, da questão da vida após a morte. E, óbvio, você pode discorrer à vontade, o tempo é teu, por favor. Pois não, Larry. Acontece o seguinte, as traduções que eu fiz me apresentaram um novo Crowley, porque antes, até como eu digo novamente, na minha adolescência, no começo da minha juventude, eu lia alguns artigos sobre Crowley, mas era aquela coisa muito fantasiosa. Então ele nem, naquela época, né, o que vinha nas revistas, nem parecia um ser humano, parecia uma entidade, algo sobrenatural. Ele aparecia, ele era chamado na época, né, pela imprensa mundial, como o homem mais perverso do mundo. Então, eu falei, esse homem até mesmo não existe, né? Bom, aí o que acontece? Conforme eu fui tendo material para traduzir, aí eu fui conhecendo o outro lado, fui conhecendo o lado do Crowley homem, do Crowley ser humano, o Crowley que come, bebe, fica doente, assim como nós. Foi uma revelação tremenda, né? Certo. Sim, este homem existiu, homem de carne e osso. Só que ele era magista, filósofo, montanhista. Ele buscou vivenciar vários aspectos da vida, né? E ele mesmo se aprofundou no estudo do ocultismo, criou uma ordem própria, criou a Astrum Argentum, né, a Estrela de Prata, participou da OTO, tornou a OTO telêmica, entre outras coisas. Certo. Muito bem. Ao passo que eu fui traduzindo os textos telêmicos, Perfeito. eu alguma coisa consegui identificar com a minha busca pessoal. E também fazendo um paralelo com os anos em que eu participei de um grupo telêmico. Muito bem. Nós temos em Telema, isso me foi ensinado no grupo, que ego é uma coisa e individualidade é outra. Então, dentro do caminho da mão esquerda, muitas vezes as pessoas erroneamente pensam que tudo é ego, é glorificação do ego, etc. e tal. Mas não. Para um ocultista sério do caminho da mão esquerda, esse ocultista deve distinguir claramente o que é ego, né? Que é uma construção aqui feita pelo meio ambiente, pelas pessoas, pela criação, pela cultura que a pessoa recebe. Então, a pessoa nasce dentro de uma cultura, cresce, cria uma personalidade, e essa personalidade tem interesses próprios, age e reage, né? Então, é criado um ego. Agora, a individualidade está além do ego, porque antes do nascimento e após o nascimento, a pessoa está na sua essência, na sua verdadeira identidade espiritual, divina, que está dentro da sua individualidade, o que é defendido, sim, pelo caminho da mão esquerda. Então, nesse sentido, Crowley ele era contra os movimentos religiosos, movimentos filosóficos, que pregavam a chamada mentalidade de rebanho. Então, no caminho da mão esquerda, em Telema, nós temos a busca pela individualidade que transcende o ego. Muito bem. Nessa transcendência, comparando com a árvore da vida, na esfera do Sol, que é uma parte central desse diagrama, nesse ponto é que ocorre a chamada invocação do Santo Anjo Guardião, do SAG, e esse Santo Anjo Guardião, ele orienta a pessoa na travessia do abismo. Existiria um abismo mágico, um abismo metafísico entre esse nosso mundo conhecido e o desconhecido, né, que está do outro lado, que é a tríada suprema. Então, a pessoa, o praticante,
para atravessar esse abismo, ele deve vencer o ego. Porque se ele tentar a travessia ainda apegado a alguma coisa, com um sentimento de orgulho, vaidade ou qualquer outra coisa assim, a própria magia funcionaria contra ele. Em que sentido? Magia vem de magus, magnus, grande, enorme, é algo que aumenta, uma lente de aumento. Então, algum grãozinho de ego que a pessoa esteja transportando, esse grão, ele é multiplicado, ele é aumentado, ele se torna um peso. Aí a pessoa cai no abismo, ela falha na travessia. Então, até uma linguagem nossa que nós usávamos, né? A pessoa, ela é como se ela zerasse o HD. Ela volta ao zero, ela volta ao estado primitivo. Ela começa tudo de novo. Ela perde tudo que foi conquistado. Agora, o que é realmente a conquista mágica, a evolução espiritual da pessoa, esta evolução, essa conquista, atravessa junto com ela. E, inclusive, chegando do outro lado, a pessoa chega no que é chamado, dentro da literatura telêmica, de a cidade das pirâmides. Aqui eu não lembro de muitos detalhes, não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não lembro muita coisa. Mas o que eu sei é que a literatura telêmica, ela, aos olhos das pessoas comuns, perdão, ela seria algo maligno, algo relacionado ao diabólico, ao satanismo, etc. e tal. Mas para a pessoa que realmente se aprofunda em Telema e começa a estudar, ela percebe que Telema é uma filosofia, uma prática totalmente humana, voltada para o ser humano, voltada para a evolução, né, do ser humano como pessoa e como indivíduo. Por enquanto, é isso que eu senti na minha relação com o Telema e com as traduções que eu tenho feito. Agora você pode, e eu quero até que você faça sem problema nenhum, livremente, falar melhor, se você quiser desenvolver melhor, o que passou além do estudo da obra do Crowley, nessas traduções e tudo mais, e como é que fica, por exemplo, essa questão de passar o abismo, de ir para o outro lado, como é que isso aí funcionaria, na sua opinião, no final de vida de uma pessoa comum? Bom, eu acredito que, para um telemita, para um magista da mão esquerda, ele, ao deixar o corpo físico, ele segue, né, numa direção cada vez mais espiritualizada, ou seja, existem várias camadas, né, o corpo físico, o corpo etérico, e é uma sequência de corpos que ele vai transcendendo, e, por fim, ele chega ao que poderia ser chamado de realidade primordial. Nessa realidade primordial, nesse ponto zero, também como é chamado, o que restaria seria a sua individualidade, seria aquela estrutura básica, né, daquele ser, daquela entidade, sem aquele colorido do ego, sem as diferenciações. Então, nesse ponto, nós encontramos um paralelo com o que eu falei agora, na outra entrevista, certo, a matemática ontológica, porque segundo a matemática ontológica, o todo ele é formado por inúmeros pontos, por inúmeras consciências individuais, mônadas individuais, certo, que agrupadas, reunidas, somadas, formam uma supermônada que é impessoal. Então, cada mônada, ela tem o seu espaço, tem o seu ponto, né? E aí cada uma delas pode ou não se projetar novamente, voltar ao estado físico, assumindo um novo avatar. Uma nova, poderia-se dizer, uma nova fase do jogo, né? tá. Então, o conjunto de todas as mônadas projeta uma projeção coletiva, e essa projeção ela resulta no chamado universo holográfico, onde nós vivemos e onde nós não conseguimos enxergar a realidade. Por quê?
Porque nós temos diversos corpos, diversas camadas de energia que se sobrepõem, Certo. e aquela luz interna, ela é difícil de ser percebida. Tá. Entendi. Entendi. E... Enfim, você acredita na realidade que com essas práticas, com a questão da passagem, a pessoa tem condição de fazer, eu digo a passagem, perdão, a questão do treinamento para o abismo, para atravessar o abismo, o magicista ele tem condição de ter uma condição diferenciada de uma pessoa comum na passagem para outra realidade, para o outro nível, vamos dizer assim. Sim, agora para ilustrar melhor, vamos dizer que uma pessoa comum, que viveu uma vida comum, com sentimentos de alegria, tristeza, ódio, raiva, Ok. prazer, etc. e tal, essa pessoa, ela tem um conteúdo mental específico. Esse conteúdo mental, quando ela morre, esse conteúdo mental, ele continua com suas projeções. Então, a pessoa, ela se vê numa situação diferenciada, ela se vê sozinha. Segundo o budismo tibetano, a pessoa, ela está num local que não é um local físico, mas ela começa a sentir medo, ela ouve sons terríveis, trovões, ela se sente amedrontada, apavorada. Então, ela se refugia em alguma concha. Esse é o termo usado dentro da filosofia tibetana. Certo. Então, de dentro dessa concha ou caverna, ou seja o que for, onde ela tenta se proteger, Ok. ela vê ao longe um local que parece ser um local confortável, de refúgio. Então, essa pessoa vê, por exemplo, um casal se unindo. E este ser, ele sente a vontade, ele sente aquela propensão, aquela atração. Ele quer estar junto. Ele acha que é um local seguro. Então, este ser desencarnado, essa consciência desencarnada, ela busca uma nova matriz, também é usado dentro do budismo tibetano. Certo. E nessa nova matriz, ele encontra refúgio, mas ao mesmo tempo, ele encontra ele se depara com uma nova vida física. Então, tudo aquilo que ele aprendeu é esquecido, ele se identifica com um novo corpo, com a nova cultura que ele vai aprender, com um novo aprendizado, né, com um novo trabalho. Então, ele não conseguiu transcender. Ele não conseguiu resistir ao apelo de voltar ao mundo tridimensional. Na verdade, o magicista bem treinado deveria fugir disso e continuar ainda ali resistindo nesse lugar meio estranho ainda. Isso, porque inclusive no budismo tibetano, se eu não me engano, durante 49 dias, são recitados trechos do livro sagrado Bardo Thodol. Esse Bardo Thodol é um tipo de guia para o outro mundo. Certo. Então, o tibetano falecido, ele ouve esses trechos desse livro durante os 49 dias, que tem a transição do bardo. Então, ele chega ao que é chamada a clara luz primordial. Nessa clara luz primordial, ele está no chamado ponto zero. Então, ele, em tese, ele estaria livre, né? Ele estaria emancipado. Não? Perdão? Seria o Nirvana ou não? Nirvana no sentido de extinção. Extinção do desejo, extinção de toda tendência à dualidade, ao movimento, às sensações. Ele estaria plenamente livre? Exatamente. Agora, uma pessoa bem treinada, isso o próprio Crowley diz em um dos seus escritos, certo. Existem vários tipos de êxtase transcendental, vamos dizer, de nirvana. Perfeito. Então, às vezes a pessoa não alcança a perfeição total. Poucas pessoas conseguem transcender, vamos dizer, camada por camada, véu por véu, até chegar na realidade absoluta. Certo. Agora, aquele que chega na realidade absoluta, ele simplesmente não tem palavras para descrever a sua experiência. Entendi. Arnaldo, nós já estamos fechando já.
muito obrigado pela sua participação no programa Verdade com Larry, na entrevista. Nós vamos te chamar no futuro para mais algumas questões, para a gente comentar assuntos da área do ocultismo e do esoterismo. Mais uma vez, muito obrigado. Larry, perdão, antes de terminar, eu gostaria apenas de passar para os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo. A audiência, pode falar. E para a nossa audiência, o endereço do site onde essa pessoa pode encontrar traduções, né, de textos telêmicos feito por mim e por um outro frater. Perfeito, por favor. Então, o site é www.telema.com.br. Então, é www.telema.com.br. Exatamente. Perfeito. Então, tá. Muito obrigado. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Obrigado também você e até mais.